Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem aí. Vou falar rapidamente sobre o meu segundo livro de contos, o Agora que Morri. É uma obra que tem 10 contos, 160 páginas, e nela eu trato fundamentalmente das questões relativas à alma humana. E o professor de jornalismo e jornalista Cid Benjamin tratou disso quando ele apresenta o livro, né? Que uma das questões que mais o tocou quando ele leu os contos para escrever a apresentação foi justamente isso, né? A, a profundidade da alma humana e as reações que a gente tem frente a determinadas questões, circunstâncias que nos são colocadas, né? E eu me socorro no filósofo espanhol Ortega y Gasset, quando ele diz que ele próprio, eu não sou eu, foi o que ele escreveu, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, nós não somos apenas nós, né? Nós somos nós e as nossas circunstâncias. E nos contos eu busco justamente trabalhar, visitar as circunstâncias que se colocam diante de determinadas pessoas e como nós reagimos frente a elas, né? E o livro acabou sendo muito tocante nisso, porque justamente trabalha essa questão da alma humana e das reações que nós temos diante dos fatos que nos cercam, né? Então, os contos visitam é, vários fatos históricos e situações, né? Ele vai da chegada dos portugueses ao Brasil, e um dos principais personagens desse conto, que se chama O Homem de Marrom, é um frei franciscano que vem para catequizar os povos originários brasileiros e se sente diante de uma enorme contradição entre tudo que ele acredita, a fé, a religião e a realidade que ele encontra no Brasil. E, particularmente, o seu contato com dois representantes dos nossos povos originários, são dois puris, a Índia Kauana e o índio Obajara, e tudo que isso o impacta em sua vida, em sua fé e tudo mais. Também visito a invasão nazista à França e trabalho uma das grandes feridas daquela sociedade até hoje, que são as crianças nascidas dos estupros dos nazistas nas mulheres francesas e das centenas e centenas de crianças que nasceram dali e o que isso representou para a sociedade francesa após a ocupação e a libertação da França, que é uma questão candente até hoje, né? Visito também é, o amor, num conto que dá nome ao livro, Agora que Morri. É uma mulher que, depois de morta, resolve dizer para o marido tudo o que ela não disse enquanto estava viva. E é uma coisa muito tocante. Quem leu entendeu por que que esse conto dá nome ao livro. É um conto muito forte, que trata das relações de casal e tem um final muito interessante, muito surpreendente. Também falo da ditadura militar, uma experiência que eu e alguns amigos tivemos do movimento estudantil nos anos 70 contra a ditadura, e um fato determinado que chama o conto A Decisão, contando um pouco do que nos cercava enquanto jovens na luta contra a ditadura. Trato de ocupação em favelas através de uma menina cujos pais saem para trabalhar, e no momento que ela fica em casa sozinha, a ocupação pela polícia militar da favela onde ela mora. E aí a ocupação pelo olhar dessa menina criança. Visito a guerra pela segunda vez através de um relógio, que é o personagem principal do conto. O conto se chama As Horas que Vivi. E é um relógio que durante a guerra vai passando de mão em mão e ele vai contando os episódios da guerra, a tragédia da guerra, através de sua visão de relógio, né? As famílias que ele vai passando e o que se passa em torno dele, as decisões que as pessoas vão tomando, e ele assiste a tudo aquilo. Há um conto, uma comédia dramática de um homem que se vê num shopping e, de repente, com uma imensa vontade de ir ao banheiro. E corre para o banheiro, e a necessidade é tanta que ele erra o banheiro e entra no banheiro feminino. A princípio está vazio. E quando ele se tranca num cubículo e no minuto seguinte começa a ouvir vozes, ele se dá conta de que está no banheiro feminino. E agora?
como ele sai dali sem passar pelos constrangimentos e acusações que todo mundo imagina que possa passar numa situação como essa, né? Trabalho um pouco também num conto O Dia em que Nasceram Dois Sóis, da perplexidade da sociedade hoje, né? Sociedade competitiva e sempre muito ocupada, no dia que nasceram dois sóis, e quase ninguém nota. É muito instigante esse conto, é muito provocante esse conto. Brinco com a morte, no conto A Morte S.A., quando a morte começa a também ter que cumprir metas, como todos nós começamos a ter que cumprir os nossos trabalhos, e ela não consegue cumprir as metas pela própria forma de organização da sociedade, pela dificuldade dela se locomover nas áreas urbanas, etc. E a morte se vê diante da contradição de, a qualquer momento, se ver desempregada, porque não consegue cumprir suas metas, de nos levar embora daqui a cada grande período, né? O livro é basicamente um retrato das nossas contradições de hoje. E eu convido vocês a darem uma lida na apresentação, dos comentários que o Cid Benjamin fez sobre o livro, que está aqui no meu canal, e desejo uma boa leitura para quem quiser adquirir o livro. Tá bom?